Muito boa noite, bem-vindos a esta sessão comemorativa do Dia de São Lucas, que o Núcleo Diocesano de Coimbra da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, em articulação com a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, anualmente tem desenvolvido uma sessão a comemorar este dia, que decorreu ontem, que foi dia 18 de outubro, que foi ontem. Esta sessão, neste tempo de Covid, tem esta particularidade, que é estarmos aqui na Sala Miguel Torga, 3 dos participantes. Temos também mais 2 participantes que estão em casa e que se irão ligar via Zoom, e temos também todos os colegas que nos estão a seguir através das redes sociais e para quem dedicamos esta sessão. Agradeço a participação e o terem aceito o nosso convite e esta sessão em que vamos tentar de alguma forma refletir sobre este tempo, e nomeadamente sobre, de alguma forma, a coragem, portanto, no fundo, o coração que nos levou a agir nestes tempos e que, no fundo, não só em relação às pessoas, aos nossos irmãos doentes e que nos procuram, mas também os nossos colegas, os restantes profissionais de saúde que connosco trabalham e que muitas vezes estão já em situações de exaustão e de grande stress. Tudo isto é a temática que pretendemos desenvolver esta noite e, para isso, temos connosco o Dr. Carlos Cortes, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, a professora Inês Rosendo, médica de família, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e coordenadora do Gabinete de Formação Médica Contínua da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, a irmã Inês Vasconcelos, da Capelania do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e o professor António Sarmento, docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, diretor do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar Universitário de São João e também membro do Núcleo Diocesano do Porto da Associação dos Médicos Católicos Portugueses. Agradeço a vossa participação e o terem aceito este convite. E para iniciar esta sessão, convidava o Dr. Carlos Cortes a usar da palavra. Muito boa noite, José Augusto, muito boa noite a todos os participantes nesta sessão, a todos aqueles que nos estão a ouvir agora desde o início desta sessão e que irão entrar, enfim, em contacto via estas novas plataformas, enfim, não são muito novas, mas são usadas com maior intensidade agora. Portanto, a todos boas-vindas. A todos um feliz dia de São Lucas, com um dia de atraso, mas, enfim, desejar a todos esse feliz dia, porque é um dia que diz muito aos médicos, diz muito também a quem gosta de artes, e muitas vezes a medicina também está muito ligada com as artes, com a criação, com a criatividade. Eu gostaria aqui de agradecer à Associação dos Médicos Católicos Portugueses, como disse o José Augusto no início desta sessão, tem participado anualmente na comemoração deste dia, e nós este ano, apesar das dificuldades, dos constrangimentos, enfim, devidos ao momento que atravessamos, não queríamos deixar passar. Também não queríamos dar aqui esta mensagem de que desistimos perante o vírus. Portanto, tentamos manter aquela que toda a gente chama esta nova normalidade, mas tentamos manter aqui o nível de intervenção, o nível de participação da Ordem dos Médicos e dos médicos que temos tido estes últimos anos, utilizando outros instrumentos, mas não faltando, não estarmos ausentes. Até porque as questões ligadas à pandemia e à Covid-19
são questões que algumas delas, alguns dos temas, até têm sido levantados também através de outros temas, nos últimos anos em que fizemos estas sessões com a Associação dos Médicos Católicos Portugueses. Porque há aqui questões, por um lado, do domínio ético, questões que têm a ver também com o humanismo, questões que têm a ver também com a solidariedade, com a compaixão, que estão muito ligadas a esta pandemia. E eu faço minhas as palavras do José Augusto, elogiando muito, enfim, quem esteve na linha da frente, todos os profissionais de saúde e não só, os bombeiros, por exemplo, até o poder local, através da Proteção Civil, que em muitos locais também teve nessa linha da frente, e muitos outros, enfim, profissionais, as forças da autoridade. Mas também deixar-vos aqui uma nota sobre algumas instituições que por vezes têm passado um pouco despercebidas no meio de toda esta crise, que são as instituições de cariz social. As formais, as que estão organizadas, e também as informais, até a título individual, quem cuida diariamente. E estas instituições e estas pessoas, estes cuidadores individuais, têm feito um trabalho nestes últimos meses absolutamente notável. Um trabalho muito importante. Um trabalho que nos remete também, nós todos, enfim, seres humanos, pessoas, para valores que, por vezes, nós temos tendência a esquecer e a perder. Que são estes valores, precisamente, da solidariedade, estes valores que nos ligam a todos nós como seres humanos. E nestes momentos de dificuldade, nós temos muita tendência, quando estamos em dificuldades, nos lembrarmos destes valores, nos lembrarmos destas causas solidárias, mas de facto aquilo que aconteceu nestes últimos meses foi importante também para repensarmos um pouco a nossa vida como comunidade também, aproximando-nos uns dos outros, tentando ter mais cuidado com aquilo que, enfim, que nos rodeia, também pensarmos um pouco nesta pandemia como famílias, como rede que existe à nossa volta, porque isso também faz parte. Não são só, digamos, os cuidados de saúde diretamente, não são só os tratamentos, as terapêuticas, as vacinas que poderão estar aí para vir ou não sabemos muito bem, mas há aqui uma ordem de grandeza que é diferente, que é uma ordem de grandeza muito mais humana, que passa precisamente pela compaixão, passa precisamente por esta proximidade que nos caracteriza e que nos diferencia muitas vezes de outras espécies, que é o ser humano e a importância do ser humano e a importância da pessoa. E nós temos visto que, enfim, não tanto em Portugal, que também existe, obviamente, por isso é que tem havido uma intensa atividade destas organizações mais sociais, enfim, mas através do mundo nós já percebemos que há imensas dificuldades humanas, há o estigma que é criado, por exemplo, à volta desta doença, há grandes diferenças de pessoas em termos do seu acesso a cuidados básicos, e esta pandemia também tem que servir um pouco para esta reflexão uns com os outros e esta reflexão sobre nós próprios. E este momento, este dia, enfim, esta iniciativa que organizamos anualmente, ainda por cima com o tema que vai ser debatido hoje, é o local absolutamente indicado para nós refletirmos um pouco sobre todas estas questões. Eu vou terminar a minha intervenção vos pedindo desculpa. E pedindo-vos desculpa porque eu vou ter que me ausentar. Ser um casal de médicos às vezes não é muito fácil, e fui apanhado agora há muito pouco tempo de surpresa, porque a minha mulher, enfim, teve que se deslocar ao hospital
e, portanto, eu tenho aqui duas companhias mais pequenas que requer imenso da minha atenção. E, enfim, são horas agora de os levar para o descanso e eu vou ter que fazer estes preparativos. Não sou a melhor pessoa para o fazer, a mãe normalmente é muito mais sabedora, enfim, dos pequenos truques, mas pronto, vou ter que ter esta tarefa hoje à noite. Peço-vos desculpa pela minha ausência e quero também vos dizer que é com muito gosto institucional, é com uma enorme satisfação pessoal, e eu penso que o Zé Augusto sabe disso, que eu todos os anos participo nestas sessões. São sessões que, a vários níveis, até nível filosófico, nível até espiritual e muitos outros, me gratificam muito e me enriquecem muito. E eu espero que todos aqueles que vão acompanhar esta sessão também fiquem a sentir, enfim, a mesma coisa, e eu, podem ter a certeza, terei o cuidado depois desta sessão de ir à gravação, porque esta sessão está a ser gravada para quem não tiver a oportunidade, enfim, hoje à noite, de a poder ouvir, mas eu, com todo o cuidado e com todo o interesse e com todo o gosto, irei rever a gravação desta sessão. Muito obrigado e desejo que tudo corra pelo melhor esta noite. Obrigado a todos. Deus, Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção, que agradeço, e as palavras que nos dirigiu. E vamos então passar para os nossos convidados, em que vou pedir que realmente nos acompanhem com algumas das suas reflexões e partilha da sua experiência. Fundamentalmente, por um lado, o que foi a vivência desta pandemia, ou que está a ser, em termos de atividade, também em termos de resposta da organização, da equipa, da área profissional, e também depois toda aquela parte mais da relação com o outro, da relação com os pacientes, da relação com os colegas, com os outros profissionais. Portanto, no fundo, toda esta temática também que tem a ver com, por um lado, a exaustão dos profissionais, por outro lado, o desespero dos pacientes e também dos profissionais de saúde. Tudo isto são questões que penso que nos interpelam e que devem merecer a nossa reflexão. E para iniciar esta reflexão, convidava a professora Inês Rosendo a intervir. Obrigada. Obrigada desde já, primeiro pela organização desta conferência, que nos obriga às vezes a parar um bocadinho e pensar e perceber o que é que se está a passar. Às vezes também precisamos destes momentos. E foi ótimo ter sido proporcionado e estar a ser proporcionado. Eu vou falar um bocadinho sobre os tópicos que mencionou e que nos pediu para falar, e inicialmente foi interessante pedir-nos para falar sobre como é que eu, em mim, vivi esta pandemia, não é? Porque para mim foi também um grande desafio, não é? Como acho que foi para toda a gente. Para mim foi um desafio, primeiro, no conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, sendo eu médica de família e coordenadora de uma unidade. Os primeiros tempos foram muito difíceis de conciliar. Foi um desafio muito grande porque me obrigou a estar mais tempos sozinha, porque houve muitas atividades que foram canceladas, e obrigou-me a aproximar-me um bocadinho de mim própria também. Portanto, senti uma grande aproximação tanto da minha espiritualidade a nível individual como também em grupo. Foi interessante que a própria pandemia proporcionou momentos em que nos ligávamos entre nós para pensarmos, sentirmos, apoiarmos, até meditarmos, que eram coisas que no dia-a-dia acabávamos por não encontrar tanto espaço. E a pandemia ajudou-nos a encontrar esse espaço. Também houve um espaço que encontrei até de relação com a natureza, porque não havia muitos sítios para onde se podia ir, e então ia-se para sítios com a natureza. Portanto, houve aqui uma grande reaproximação, até com a interioridade, com a espiritualidade e até com a religião. Também foi uma altura de muitas mudanças na minha vida, coincidiu com esta questão do Covid, portanto, acho que esta parte pessoal também foi uma parte muito vivida por mim, e encontrei muitas bênçãos neste tempo. Nomeadamente a aproximação aos meus filhos. Acho que quem tem filhos notou muito esta aproximação do ter que ficar em casa com eles, não ter grande rede para me ajudar com eles, e portanto era eu
e pouco mais. A escola era em casa, toda a aprendizagem foi acompanhada todo o tempo, a aproximação até dos professores e dos pais dos outros miúdos, e portanto foi mesmo muito viver a vida com os meus filhos. Foi uma benção muito grande que estes tempos me trouxeram, e aquilo que eu fui vivendo em termos de me sentir útil. Notei muito que para mim estava a ser desafiante, mas muito bom, porque eu me sentia útil durante esta pandemia. Pela minha profissão, mas também pela ligação aqui à Ordem dos Médicos, e até pela minha ligação à questão do Eneagrama e de termos aproveitado para trabalhar também muito isso durante toda a pandemia. Portanto, acho que ela me ajudou a conectar muito com aquilo que para mim é a minha missão de vida. E ajudou-me a dar valor a muitas coisas que antes também não dava. Ao tempo que passo com a minha família e que não podia passar, ao poder dar abraços às pessoas e ao poder ir livremente aonde eu quero ir, que é uma coisa que nós não dávamos importância antes de não podermos ter. Agora, também foi um desafio enorme na parte profissional, e acho também isso muito que nós estamos aqui a falar, pelo meu papel médica de família, mas também de coordenadora. Portanto, como médica, na questão da preocupação dos pacientes, da gestão disso, continuar a manter-me ligada a eles foi um desafio. Adaptar o espaço, trabalho num centro de saúde com muito mais condições, que já antes da pandemia não tinha condições para trabalhar, já não tinha material, já não tinha pessoas, e tivemos que reinventar tudo com a nossa capacidade de reinvenção. Foi um desafio enorme manter a coesão da equipa, o bem-estar da equipa. Foram desafios que foram levados ao extremo e ainda estão a ser durante esta pandemia. Trouxe-nos uma ligação muito grande aos outros profissionais, que tivemos que trabalhar com pessoas que antes não trabalhávamos, tivemos que trabalhar em equipas alargadas, de todo o centro de saúde teve que trabalhar em conjunto. Hoje sinto que somos muito mais aproximados do que estávamos antes, e até com outros centros de saúde nós tivemos que trabalhar, porque como não tínhamos condições, tivemos que ir a outros sítios atender os nossos doentes, tivemos que conciliar muitas pessoas e muitas vontades para conseguirmos fazer as coisas acontecer. Isso foi um desafio enorme, e ainda está a ser. Ligámos-nos também muito aos nossos utentes, à nossa comissão de utentes e às pessoas que nos vinham dar coisas para nos ajudar, empresas que deram imensas coisas para nós conseguirmos trabalhar. Foi uma ligação muito grande que ficou, e portanto acho que isso também foi uma benção muito grande que encontramos no meio de tudo isto. E talvez até tenha ajudado a avançar com o novo centro de saúde que está prometido há 30 anos e que agora parece estar a avançar um pouco mais. Portanto, houve aqui alguns desafios, mas também algumas bênçãos. Eu gostava de ler uma leitura, se for possível, em relação a uma leitura que eu li o ano passado, precisamente no dia de São Lucas. Até não li, ouvi nos podcasts do Passa a Rezar, passou esta leitura de São Lucas 10, e que eu achei como é que é possível isto dizer tanto sobre o que nós fazemos como médicos de família, e que hoje tem outra leitura ainda mais atual em relação a isso, e que diz: depois disto, o Senhor designou outros 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Ide, envio-vos como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e não vos detenhais a saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se lá houver um homem de paz, sobre ele repousará a vossa paz. Se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que lá houver, pois o trabalhador merece o seu salário. É maravilhoso como é que isto consegue dizer tanto sobre aquilo que nós fazemos hoje e que nós sentimos hoje.
E como diz tanto sobre aquilo que é a nossa realidade, ou seja, as dificuldades que nós estamos a ter de sentirmos que há muito para fazer e nós somos sempre poucos para tudo o que há para fazer, e ao mesmo tempo aquilo que sentimos em termos de gratificação do que é aceite ou não, do que conseguimos ou não, e acho que esta leitura foi brutal na altura e agora então disse-me mesmo muito. A verdade é que eu, na minha equipa, tivemos que lidar com várias questões. Tivemos que lidar com medo, tivemos que lidar com a questão da desorganização, da falta de confiança, e agora estamos a lidar especialmente com a questão da exaustão. Já passámos por fases de maior exaustão, as férias melhoraram um bocadinho e agora estamos outra vez a passar com esta questão do cansaço, da exaustão, da dificuldade em gerir as pessoas e motivá-las e dar-lhes este apoio em termos de colegas, de profissionais. Estamos a passar estes momentos difíceis e a procurar o que é que em nós conseguimos encontrar para nos ajudar a compensar. Houve coisas que melhoraram com esta pandemia e que nos ajudaram, mas houve outras coisas que eu pensava que até pudessem melhorar mais e se calhar não melhoraram assim tanto. Ainda assim, eu acho que nos aproximou como equipa e temos tentado ajudar-nos uns aos outros e a levar-nos uns aos outros um bocadinho ao colo. E na questão dos pacientes, nós temos alguma dificuldade em gerir os seus medos e as suas ansiedades, às vezes com alguma distância, não é? Faz-nos, dificulta-nos, e nós nunca tínhamos percebido tão bem como é tão importante a proximidade com as pessoas para as conseguirmos acalmar, e vivemos muito aquilo que elas estão a viver. As pessoas estão longe das suas famílias, não conseguem fazer as suas atividades habituais e estão a sofrer, e depois ao telefone é um bocado difícil estarmos a acolher assim as pessoas e notamos que elas até ficam um pouco insatisfeitas, gostavam de estar connosco, às vezes até nos pedem se me podem encontrar à saída do centro de saúde só para falarmos um pouco, e portanto está a ser um desafio grande nisso e de sentir o sofrimento delas e às vezes não conseguirmos ajudar tanto como gostávamos de ajudar. Na questão dos colegas e dos profissionais, já disse a dificuldade que nós estamos a ter, e mesmo pessoalmente estou a ter um grande desafio neste equilíbrio de perceber que também não posso levar aos ombros todo o sofrimento da minha equipa e dos meus doentes, mas que também não posso estar a fazer de conta que ele não existe e, portanto, posso fazer a minha parte. Isto também é um desafio muito grande de equilíbrio para mim como pessoa. A verdade é que criámos muitas coisas importantes nisto que foi de tentar ajudar as pessoas e tentar ajudar os colegas. Nós criámos redes que não havia antes, nós criámos outras formas de comunicar que não tínhamos. Nós criámos redes com coordenadores, onde nos vamos ajudando a gerir as questões uns aos outros. Nós ligámos-nos à ordem para conseguir apoios de materiais que não tínhamos. Gerámos telefonemas que se calhar antes não havia, de colegas que estão a sofrer e querem partilhar um pouco como é que nós estamos a fazer e como é que podemos fazer de outra forma, que se calhar antes não havia tanto este tempo a parar e falarmos uns com os outros. Reuniões até com outros coordenadores para partilhar. Partilhar tem sido muito a nossa forma de luta contra esta exaustão. O partilhar o que estamos a sentir, o que estamos a passar e perceber que não somos os únicos e isso traz-nos um pouco esta questão da esperança, não é? Ou seja, foram criadas algumas linhas de apoio, sim, isso também tem ajudado algumas pessoas. Nós já encaminhámos também algumas pessoas dessa forma, porque também está a ver, não só o isolamento está a ser difícil, mas também as questões de discriminação, as pessoas também estão com dificuldades nisso. Também tem havido aqui um papel importante da Ordem dos Médicos a ajudar-nos um bocadinho nos mídia, porque os mídia nem sempre estão a ajudar no nosso trabalho e sentimos que as pessoas ficam piores quando ouvem as coisas na televisão e às vezes até um pouco violentas em relação a nós e estar a contrapor para mostrar o que é que se está a passar tem ajudado também. E pronto, no fundo, aquilo que se está a passar tem sido
um grande desafio, um grande desgaste, uma grande frustração, mas também tem sido gratificante em relação a sentir que também estamos a fazer algo que está a ser importante e estamos a fazer algo que é o que nós conseguimos fazer. Nós sentimos que a maioria das pessoas, e realmente dos médicos que eu me rodeio e de outros profissionais de saúde, tudo, nós vemos as pessoas a esforçar-se, ainda que estejam à beira do desespero, porque estão a ficar sem recursos, porque não estão a conseguir fazer tudo o que gostavam de estar a fazer. Neste momento sentimos muito isto, esta questão dos trabalhadores serem poucos, do tempo ser pouco, é sempre tudo muito pouco para tudo o que queríamos fazer. Acho que ainda assim estamos a conseguir, pelas nossas ligações, pelas nossas partilhas, gerar aqui alguma esperança e alguma confiança de que, naturalmente, tudo o que tem de acontecer irá acontecer. Esta questão de confiar que não é o que tudo vai ficar bem, mas que tudo há de correr pelo melhor. É um bocadinho nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado pela sua experiência pessoal e pela partilha que fez connosco e realmente foi um momento que agradeço muito. Também quem nos está a seguir, se quiser partilhar algo da sua experiência ou colocar alguma questão ou algum comentário, pode fazê-lo através das plataformas em que está a seguir-nos. E agora gostaria também de ouvir a irmã Inês Vasconcelos, que tem a outra visão de um outro serviço hospitalar, que é a capelania, que também viveu esta situação e que também gostaria de ter a sua participação. Boa noite, obrigada por esta... Está ligado? Sim. Obrigada por esta possibilidade de partilhar aquilo que também foi uma experiência, direi, muito dura, muito difícil, porque... Depois de 13 anos de trabalho como assistente espiritual, não propriamente como capelania, mas como SAER, pela primeira vez eu tive que ter na minha vida aquilo que nunca antes tinha feito, que é presença através da chamada. Eu sempre, a minha filosofia e a minha praxis era visitar pessoas doentes, não era visitar crentes, era começar numa ponta e acabar na outra. E nós, equipa do SAER, também tivemos, digamos assim, confinamento e passámos a fazer uma presença por chamada. É preciso, lá a nível dos padres, quando um doente precisava da unção ou do sacramento da reconciliação, lá ia. E eu, a nível de assistência espiritual, várias vezes enfermeiros, médicos me chamaram: irmã, aquele doente precisa da sua presença. Para mim, estar no hospital, resumida ou confinada a um gabinete, foi duríssimo, não foi duro. Depois, estar habituado a um ritmo de vida intenso e ficar assim, bem, fizemos a pastoral possível. Inicialmente, também tivemos que mudar a escala para estar só um de cada vez, 7 dias seguidos no hospital, fazendo pouco do que era habitual fazer. Em contrapartida, passei a usar o possível, que era telefonemas, mensagens, ligações diversas e apoiar. Eu sei lá quantas mensagens ter mandado, centenas de mensagens, e algumas das quais depois tinham um eco muito bonito. Eu, se me permitem, recolho aqui algumas a título de até de homenagem a quem luta. Uma enfermeira dizia-me assim: obrigada, irmã Inês, desejo que continuemos sempre juntas na nossa luta, com sorrisos e canções bonitas. Esta enfermeira foi das primeiras a apanhar o Covid, mãe de 2 crianças, uma com 9 anitos e outra com 2 aninhos, e o marido tinha sido operado há um mês. E de maneira que esta coragem a mim encantou-me, e como esta, tantos. Tenho a dizer dos profissionais de saúde que não foi agora, com o Covid, que eu passei a admirá-los.
São 13 anos de serviço intenso nos UCs e a minha opinião é que a maior parte, a parte enormíssima dos profissionais de saúde vestiram a bata no coração. E, portanto, se há alguns casos de menos dedicação, são pouco significativos face à mole de tanta gente que trabalha numa instituição como é o CHUC. E foi assim, foi um trabalho totalmente diferente. Nas horas de ponta, eu vinha para o hall dos elevadores, acolher quem saía, acolher quem entrava, saber como está a família, saber como está o serviço. Às vezes, nestes encontros, algumas médicas me diziam: irmã, vá lá, aquele e aquele. E, de facto, dou graças a Deus por ter ido nesse contexto, porque senão já não teria ido. Outro bonito, quando os doentes vinham da consulta, alguns, vê-los passar pela capelania, pela capela, que esteve sempre aberta, embora sem celebração litúrgica, mas sempre procuramos ter o ambiente de acolhimento e termos a porta bem aberta para saberem que podiam encontrar, podiam falar, podiam desabafar. Depois que o confinamento oficial terminou, foi uma alegria infinda poder voltar às enfermarias. Claro, é preciso ter muito cuidado, sim, mas morre-se sem ser com Covid. E a solidão acho que é uma morte bem mais dolorosa. Claro, para mim e para os meus colegas, os padres Fernando e António Samelo, isto é um desafio muito maior a fazermos uma presença mais presença, digamos assim, desculpe o pleonasmo, mas é uma presença mais intensa junto dos doentes que não têm visita normal. São visitas, como sabemos, e a solidão é uma doença muito grande. E, portanto, isto tudo leva a desenvolver mais visita, mais presença, mais visita, mais presença, mais relação com os profissionais de saúde, que também estão exaustos e cansados e a precisar também de abraço. E já não foi o primeiro nem o segundo que disse: irmã, dê-me um abraço. Pronto, e dá-se um abraço. E não, temos que saber estar, mas também não ter medo, porque senão morremos de medo. Há um pensamento muito bonito, se me permitem, de uma amiga que me passou, de um poeta africano, que ele dizia assim: a morte só é morte se a gente desiste, porque há sempre um dia que chega depois. Esta luta, esta esperança, para mim tem sido um grande desafio, mantê-la para mim e passá-la para os outros. Porque tudo tem fim, nada é eterno senão Deus. E temos que ter a presença possível, o cuidado possível. Só às vezes um bocadinho irreverente não toca. Quem é que não pode tocar numa rapariga que está a morrer sozinha? Toca-se, lava-se as mãos antes, desinfeta-se as mãos antes, lava-se as mãos depois, desinfeta-se as mãos depois, e de facto encontra-se esta jovem a morrer hoje e amanhã já tem certificado de óbito. Portanto, temos que usar uma inteligência e um corpo e um coração. Engraçado que eu esta tarde, como estava de folga, peguei na Bíblia em São Lucas para ver a maneira como ele apresenta, com a sensibilidade do médico, como ele apresenta as curas que Jesus faz. E Jesus toca, e Jesus toca, e Jesus toca, e Jesus toca. E penso que, sim, cuidado, muito cuidado, e eu tenho sempre, por mim mesma, pelas irmãs da minha comunidade, que também já não são jovens, e pelos doentes e pela comunidade que é o hospital. Mas temos também que... Jesus até tocou no leproso. É bonito. Eu gosto muito, eu gosto muito da sensibilidade lucana, do Jesus lucano. Toca e não tem medo de tocar, e cuida e cura. E eu penso que é um grande desafio que agora estamos vivendo e que temos que o manter depois.
Não sei se já tivemos tempo, eu ainda não li toda aquela Fratelli Tutti, mas encontrei 2 números que acho que são muito, muito, muito interessantes. Aliás, o Papa Francisco não dá ponto sem nó. Ele diz assim: desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa, possamos fazer renascer em todos um anseio mundial de fraternidade. Isto é no número 8. Entre todos, aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. E ele depois continua dizendo que ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. É juntos que se constroem sonhos. Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos. Acho que isto que vem mesmo a propósito deste momento que estamos a viver, que é um momento grande que não pode passar e deixar-nos iguais. A humanidade tem que voltar. As relações humanas têm que voltar, o carinho tem que voltar, o abraço tem que voltar. E o abraço faz falta para crescer com alegria, com segurança, quem é mãe de crianças pequeninas e quem já foi filha. É um grande momento que estamos a viver. O taxista que me trouxe disse: isto está tudo mudado, tudo. Quando a minha avó me falava que o mundo ia acabar, eu nunca pensava que estamos agora a acabar o mundo, isto tudo é diferente. E disse: sim, e de facto acho que sim, que este mundo do quero, posso e mando diluiu-se. E temos visto exemplos bem claros de que a prepotência é frágil. E espero que a gente saia todos assim como o Papa sonha, mais fortes, mais unidos, mais fraternos, para nós que somos cristãos, mais cristãos, para quem não tem uma fé ou uma prática religiosa, mais pessoa, porque ser pessoa é o essencial para que a humanidade se desenvolva. E mais ou menos em traços largos foi esta experiência também de isolamento, de muita contenção. E, verdade se diga, que doeu. Mas pronto, faz parte do caminho. Inês, muito obrigado pelas suas palavras e pela partilha que fez connosco e da experiência que teve também no acompanhamento nesta situação e esta perspectiva de um outro olhar sobre o trabalho dos profissionais de saúde e sobre o sofrimento, o isolamento num grande hospital. Muito obrigado pelas suas palavras. E passava agora ao professor António Sarmento, que tem também uma experiência de estar também na linha da frente, neste caso, logo nos primeiros casos que surgiram, e também toda a experiência desta vivência, deste período, e passo-lhe a palavra. Obrigado. Não sei se estão a ouvir, não estão? Sim, estamos a ouvir. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os Augusto Simões, companheiro já de um percurso com ideais comuns e uma pessoa de quem eu muito admiro e a quem agradeço muito ter-nos dado a oportunidade de estarmos aqui e de conversarmos e de pensarmos um bocadinho. Inês Rosendo, queria cumprimentá-la de novo, já fizemos parte, já tivemos também uma tarefa comum, muito gratificante, que a Inês deve estar bem lembrada, e que acho que foi também importante para o futuro, particularmente da medicina e dos jovens médicos, que foi a elaboração do novo modelo do exame de acesso à especialidade. Portanto, Inês, é um prazer estarmos aqui outra vez os dois. Também a Inês Vasconcelos não conhecia, passei a conhecer e fiquei encantado por a ter conhecido. Portanto, foi um privilégio. O Carlos Cortes já saiu, e eu também fico, mas mesmo assim dirijo daqui o meu agradecimento por ser um entusiasta do dia de São Lucas.
Acho que realmente é um dia que nos diz muito a todos nós, médicos e a pessoas até que tratam de outros, que tratam dos doentes, sejam médicos ou não sejam. Eu tentei fazer um bocadinho esta reflexão, pensando que eu poderia estar a fazer para crentes e não crentes, porque eu acho que homens de boa vontade podem ser crentes e não crentes, e portanto acho que isto há muita coisa, como dizia a irmã um bocado, que é comum a qualquer pessoa. Eu, para mim, até este tema centra-se na coragem, e eu vou dizer uma coisa, eu sinceramente não senti no meu serviço, onde trabalham 100 e tal pessoas, não senti medo da doença. Senti prudência, as pessoas usavam as medidas que deviam usar, mas não senti, não vi, não pressenti, não percepcionei realmente ninguém com medo, nem médicos, nem enfermeiros, nem auxiliares, o que realmente é normal. Pronto, porquê? Porque quem vem para a medicina, ou quem vem tratar de pessoas, sabe que existem doenças e que pode estar exposto, que existem riscos, mas se escolheu esta vida, pronto, assume-as. Isto é como uma pessoa que quer seguir a carreira militar e tem medo de tiros, por exemplo. Então tem que escolher outra carreira. O nosso medo aqui, havia aqui um medo e não era da doença. Era sempre o medo que nos faltassem os recursos para tratar dos doentes. Os recursos materiais, os recursos humanos, os recursos físicos, isso sim, isso metíamos medo, dava-nos insegurança. Mas também temos que pensar que a catástrofe, por definição, é uma situação em que há muito mais vítimas do que meios para socorrer essas vítimas. E nós estamos numa situação de catástrofe. Portanto, isto é uma das coisas já que nós temos que assumir, é que não vamos poder, com certeza, fazer exatamente o que faríamos se não estivéssemos nesta situação. Temos que aceitar isso e realmente viver com isso. Há uma coisa engraçada, eu já agora dizia-lhes isto, foi uma coisa que vi outro dia num livro do professor João Lobo Antunes, em que ele citava um filósofo inglês que definia coragem, courage, como coragem era courage is grace under pressure. O que é grace em inglês? Grace em inglês não é o que é em português. Grace é delicadeza, atenciosidade, elegância, serenidade. É por isso que eles dão à Rainha da Inglaterra o título de Her Grace, Sua Graça. E, portanto, coragem é exatamente o contrário daquilo que nós dizemos de estalar o verniz. São pessoas que aparentemente tudo está muito polido, muito envernizado, mas ao mínimo stress tudo estala. Courage is grace under pressure. Portanto, a pessoa mantém esta postura mesmo sob situações de grande stress. No entanto, acho que não basta a coragem, embora este tema seja dedicado à coragem. E, portanto, eu ia-me centrar numa coisa, no ânimo. E é aqui que eu me vou centrar. Portanto, o contrário de ânimo, o que é? O desalento. É o desalento. E o desalento é uma doença perigosíssima, a meu ver, muitíssimo mais perigosa que o Covid. Porquê? Porque é contagiosíssimo e é letal. Portanto, quem se deixa contagiar pelo desalento, morreu. Quer dizer, deixou de agir, de atuar e, portanto, realmente o ânimo é importante. E como é que nós mantemos o ânimo? Nós temos que pensar uma coisa. A sociedade está doente, física e psiquicamente. Isto é, está muito fragilizada sob o ponto de vista psicológico. Portanto, eu agora vou citar aqui várias vezes a Inês, em várias coisas que ela diz e que encaixam perfeitamente na minha reflexão. A Inês dizia que uma das coisas que sentiu, que a fez sentir bem, foi sentir a sua utilidade. E eu acho que nós, realmente nesta sociedade que está a precisar de nós, somos nós que a podemos ajudar. Somos basicamente nós. Nós temos esse privilégio. E a Inês sentiu isso. E nós temos que sentir isso precisamente para manter esse ânimo. A Inês falou noutra coisa, desculpa, Inês, eu vou citá-la aqui muitas vezes, mas falou noutra coisa, que foi na proximidade. Por isso é que eu e muita gente não gostamos nada do distanciamento social. Deve ser o distanciamento físico, se quiserem, ou o distanciamento espacial. A irmã também falou nisso muito bem. A proximidade que é preciso neste momento ter é muito maior do que fora da pandemia. Portanto, não falemos em distanciamento social, mas pelo contrário, em proximidade social, que isso acho que é o importante, embora com o distanciamento físico, como sabemos. Depois temos que pensar noutra coisa também. É que as pandemias
já foram e já desapareceram. Não há nenhuma pandemia que dure sempre. Então também temos que pensar nisso. Quer dizer, por outro lado, o vírus vai começar a encontrar muita gente que já foi contagiada, não voltará a ser contagiada, e muita gente muito recatada, portanto, muito protegida. E, portanto, o próprio vírus pode começar a ter dificuldade em sobreviver. Portanto, numa sociedade que as pessoas estão, ou já, as mais expostas já foram contagiadas, e as outras que se expõem menos estão acauteladas e estão protegidas. Por outro lado, nós conhecemos muito pouco da biologia coletiva dos vírus. Os vírus aparecem quando querem e desaparecem quando querem. E, portanto, o SARS-CoV-1, por exemplo, desapareceu completamente. E era um vírus muito parecido com este. Desapareceu, pura e simplesmente. Portanto, temos que ter também esperança nessa biologia do vírus. Depois há a possibilidade da vacina. Não sabemos quando é que ela vem, mas é outra possibilidade. Depois, temos sempre que pensar, as pessoas costumam dizer, a seguir à tempestade vem a bonança. Mas eu talvez modificasse um bocadinho isto e dizia que é preciso a bonança durante a tempestade. Isto é, nós mesmo durante os tempos de tempestade temos que criar momentos de bonança e podemos criá-los. Escusamos de estar à espera do fim da tempestade. Depois, vou voltar a citar aqui a Inês e a irmã, que em muitas coisas estiveram muito coincidentes, que foi realmente a união, a nossa união à volta de um fim comum. Realmente o Saint-Exupéry dizia, no seu livro A Cidadela, dizia, se queres unir um povo, dá-lhes uma torre para construir. Se o queres desunir, dá-lhes pão para repartir. Ora, nós tínhamos uma torre, e temos uma torre muito grande para construir, e portanto isso uniu-nos, claramente. Quer dizer, e eu dou-lhes alguns exemplos, até de colegas, enfim, com quem não tinha grande relacionamento, ou com quem, enfim, não sentia grandes afinidades. Tudo isto se desvaneceu completamente nesta tarefa comum, porque precisamos todos realmente uns dos outros. E depois temos que saber também que existe uma DGS. Apesar de tudo, a DGS nem sempre acerta, como ninguém acerta. Mesmo em doenças conhecidas, nós não sabemos tudo, que fará uma desconhecida. Mas, apesar de tudo, está no vértice da cadeia de comando e tem gente muito dedicada a trabalhar muito também com isto e com quem nós temos também que contar e portanto, também podemos sentir esse aconchego. Depois, outra coisa também temos que pensar é que todos os doentes com Covid podem e devem ser tratados. Os mais ligeiros em casa. E como nós sabemos, aqui a Inês e os seus colaboradores têm aqui um papel importantíssimo porque contactam regularmente estes doentes telefonicamente para ver como é que estão, se têm sinais de agravamento, se não têm sinais de agravamento, se precisam de vir ao hospital porque têm uma saturação a baixar, ou porque têm febre alta há mais de 3 dias, ou porque se sentem subjetivamente pior. E isto é muito importante, mesmo que seja por telefone, a pessoa saber que há alguém que está preocupado e está a segui-lo, e está... Portanto, Inês, acho que isto é realmente uma tarefa importantíssima. E depois o que é que pode tomar para a febre, o que é que não pode tomar, que não se esqueça de se hidratar, de beber água, de se repousar, enfim. Para além das recomendações todas de isolamento em relação ao resto das pessoas em casa, particularmente daquelas que não estão infectadas. Depois nas enfermarias há muito a fazer e talvez a coisa mais importante seja o oxigênio. O oxigênio e a correção das comorbilidades que entretanto descompensaram, de uma diabetes que descompensou, de uma hipertensão que descompensou, de uma DPLC que já tinham e que vai precisar de algum suporte de ventilação não invasiva, por exemplo. Mas há realmente muita coisa que podemos fazer nas enfermarias. Depois podemos fazer em nível 2, isto é, o nível entre a enfermaria e os cuidados intensivos. E aqui desde o oxigênio de alto fluxo, por exemplo, que realmente o podemos fazer e que pode ajudar muitos doentes. E depois os cuidados intensivos. E eu gostaria de dizer uma coisa em relação aos cuidados intensivos e à idade dos doentes. Eu sempre defendi uma coisa, não é critério para admitir ou não admitir em cuidados intensivos a idade do doente. O que nós temos que pensar é qual é a melhor forma clínica, qual é a melhor terapêutica para este doente. É uma terapêutica de ventilação invasiva com intubação traqueal ou ele terá mais probabilidades de sobreviver com uma terapêutica menos agressiva. E são esses os critérios.
mais nada. Acabou, quer dizer, é evidente que se um doente tem uma insuficiência renal crónica, que faz diálise, que tem uma série de fragilidades, e a idade avançada diminui-lhes a reserva, portanto é mais uma a somar, mas não é um critério de exclusão de modo nenhum, aí podemos dizer, não, eu se admitir este doente a cuidados intensivos, ao entubá-lo, 2 ou 3 dias depois ele morre, ou não sai disto. E há doentes que até em nível 2 ou até nível 1 na enfermaria, com uns equilíbriozinhos, com umas mesinhas, com oxigênio, com os antipiréticos, até sobreviverão. Portanto, realmente é isso. E depois vem os paliativos. E realmente é importante, nós todos os dias temos uma reunião, à 13h, discutimos os doentes todos e a partir da manhã vai estar presente sempre uma colega dos paliativos. E realmente, naqueles doentes em que nós achamos que só lhes podemos dar medidas de conforto, aqui os paliativos têm realmente uma importância grande. Embora todos nós, médicos, tenhamos que saber alguma coisa de cuidados paliativos, como é evidente. É um conhecimento transversal, como são os antibióticos, como é a nutrição, como é o alívio da dor. Portanto, são áreas transversais a todos os médicos, embora com uns que se dediquem mais a isso, são realmente as pessoas que se dedicam aos cuidados paliativos. Portanto, agora, para terminar a última parte, e para não vos esmaçar muito, gostaria de dizer uma coisa. Para mim, o fulcro desta reflexão que estamos aqui a fazer, todos, está muito mais no ânimo do que na coragem. Realmente, o que é reanimar? Quando nós vamos ver o significado de reanimar, eu digo isto até por causa dos cuidados intensivos, porque eu sou intensivista também, para além de infecciologista, e o reanimar é voltar a dar alma. Portanto, realmente o ânimo, o reanimar, o animar, o dar ânimo, implica mais de coragem, implica coragem e pelo menos mais uma coisa, esperança. E realmente isso é muito, muito importante. Aqui a Inês também já referiu isso, espiritualidade, e a Inês e a irmã Inês, também as Inês, as duas Inês. Pronto, realmente, acho que é uma coisa muito importante. Seja-se crente ou não seja crente, a espiritualidade aqui é fundamental. E é muito importante a contemplação na ação. E quanto mais longe nós quisermos ir na nossa ação de ajuda aos outros, mais intensa tem que ser a nossa vida contemplativa. E quer sejamos religiosos, quer não tenhamos fé nenhuma, quer tenhamos fé, quer não tenhamos, quer tenhamos religião, quer não tenhamos, há uma coisa que é comum a todos. É a dimensão transcendente do ser humano. Isto é, o ser humano tem que acreditar que há coisas que transcendem a nossa própria vida e que são muito mais importantes que a nossa própria vida. E essa dimensão do transcendente não é só em pessoas com fé. Há pessoas completamente, pelo menos, que se julgam sem fé e que têm uma dimensão do transcendente muito grande. Sabemos que há pessoas que deram a vida, deram a liberdade, deram a sua comodidade, deram tudo por uma causa política, por exemplo, certa ou errada, não interessa. O que é certo é que acharam que essa justiça social que os seus ideais políticos reclamavam valia mais do que a sua própria vida. Portanto, isso é uma noção transcendente. E como digo, que pode a pessoa realmente não ter fé nenhuma. Para as pessoas religiosas, eu diria que nessa atividade contemplativa há duas coisas que têm que estar presentes. O Espírito Santo e a providência divina. Pronto, e são duas coisas que nós temos que ter muito presente. Para as pessoas não religiosas, eu cito, havia um médico que já morreu, que eram daqueles positivistas, digamos, ateu, ou pelo menos não crente. Desculpem. Pelo menos não crente, e que chegou ao fim da vida e dizia ele, eu começo a acreditar numa coisa. Ainda não acredito em mais nada, começo a acreditar no Espírito Santo. Portanto, o que era, talvez para ele, o Espírito Santo, é uma força ou essência cósmica da perfeição e do bem. Nós fazemos parte de um cosmos onde há um fundo de perfeição, onde há um fundo de bem, aos quais nós não somos alheios, portanto, que está gravado na nossa essência, está gravado no nosso coração e ao qual nós temos que nos abrir.
se tenhamos ou não tenhamos fé. Os próprios físicos teóricos, aqueles que mais acham que há aqui uma perfeição cósmica, mesmo os não crentes, que não é obra do acaso. Há aqui uma intenção de perfeição cósmica. E, portanto, isso pode ser realmente também algo que seja comum a todos nós. Em conclusão, eu acho que o ânimo é muito mais do que a coragem apenas. Muito mais. É evidente que o ânimo implica coragem. Mas também há outra coisa. Só coragem não chega. E até a coragem sem virtude, se a coragem não for temperada pela virtude, pode converter-se em crueldade. Eu acabaria isto citando uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que acho isto absolutamente fantástico. Diz ela: a santidade é fazer a vontade de Deus com alegria. Essa é a grande diferença. Quer dizer, portanto, enquanto as pessoas acham que a santidade é fazer a vontade de Deus, ela acrescenta com alegria. E é precisamente esta alegria é aquilo que vai fazer a diferença entre apenas a coragem e o ânimo. Porque na coragem e no ânimo há coragem, há esperança e, em consequência da esperança, há alegria. E, portanto, era esta a minha reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor António Sarmento, pelas suas sábias palavras. Agradeço as 3 intervenções que tivemos. Aqui, através das plataformas, tivemos já aqui um comentário que vou ler, do professor Luís Miguel Santiago. O esforço de todos que diariamente lutam contra o que é propalado pela imprensa deve ser reconhecido pela mesma. O ganho populacional será importante quando todos entenderem que os médicos procuram o melhor equilíbrio entre o ser herói e o ser cobarde. Isto remete também para as últimas palavras que o professor António Sarmento disse, portanto, a questão da coragem, ânimo, a coragem também doseada pela virtude. Embora eu também olhe para a palavra coragem, aqui também no fundo com o coragem, no fundo o agir com o coração, penso que também é algo que nos deve interpelar e seria também um pouco por aí que seria a ideia do tema desta noite. Simões, desculpe, já agora, só para completar as suas palavras, eu não estou de modo nenhum aqui a desmerecer a coragem, e de tal modo não estou que a coragem, se analisar as bem-aventuranças, isto agora para nós, crentes, está nas bem-aventuranças, quando dizem que bem-aventurados os que são perseguidos em nome da justiça. Portanto, aquelas pessoas que sofrem em nome do bem, são pessoas corajosas. Portanto, a coragem faz parte das bem-aventuranças, claramente. Desculpe. Muito obrigado. Eu vinha, portanto, agora também, não tenho, também olhando aqui para as plataformas, não tenho aqui mais nenhum comentário, nem mais nenhuma questão. Volto a repetir que quem está a assistir, se quiser também dar algum testemunho ou colocar algum comentário, o pode fazer. E neste momento gostaria também e também não havendo mais nenhuma outra intervenção, gostaria só de terminar pedindo também que no fundo olhemos, vocês já tiveram essa perspectiva, portanto já foi a perspectiva do que é que continuar, de voltar a abraçar, de voltar mas também esta perspectiva que a Inês levou também de agora uma outra visão da natureza, também no fundo também um novo reencontro com
um outro equilíbrio com a natureza. Também a expressão que o professor Sarmento usou no fundo, de compreendermos melhor as pessoas, no sentido também de as acompanhar agora nesta fase em que as suas morbilidades se descompensaram, ou se podem ter descompensado, portanto esta tarefa de cuidar também daquilo que entretanto pode-se ter estragado. Nesta perspectiva eu pedia-vos que uma pequena reflexão final sobre os próximos dias. Então, os próximos dias, o que vai vir a seguir ou ainda mesmo os próximos dias, porque ainda aqui há muito para continuar a lutar, não é? Ou seja, os próximos dias são dias de luta e de tentarmos sempre ser, e eu acho que algo que foi aqui muito comum foi o tentarmos sempre ser aqui uma luz de esperança, não é? Na vida uns dos outros. No fundo é um bocadinho isso, se estivéssemos sozinhos não conseguíamos como conseguimos assim em conjunto. E acho que isso vai nos ajudar a entrar em contacto com isto, com conseguirmos ser esta luz de esperança, de coragem, todas estas palavras bonitas. Eu acho que vamos ser luz uns para os outros nisso nos próximos tempos e vamos perceber como somos isso na vida uns dos outros, e acho que até isso o Papa Francisco nos faz perceber isto, não é? Que estes tempos de sombra nos fazem perceber onde está a luz. Acho que é por aí. Muito obrigado. Irmã não sei Inês. se eu só completar aqui que assim, esta parte agora é um bocadinho mais técnica, mas muito desconhecida, quer dizer, não sei realmente o que é que vai acontecer. Eu tenho, por tendência, pronto, sou otimista, e tenho esperança, muito sinceramente, que estejamos agora, digamos, a atingir um planalto e que o fluxo de entrada de doentes comece a ser menor que o fluxo de saída. E tenho essa esperança, e acho que isto de um dia para o outro vai começar a acontecer e a perceber-se isso, e que realmente em cada dia que nos entravam 5, 6, 7, 8 doentes no serviço, e que comecemos a conseguir dar 8, 9, 10 altas, e portanto que as coisas comecem. Tenho sempre essa esperança, e tenho essa esperança porque realmente houve imensos casos agora, foram casos de gente, teste em gente muito nova, e que, embora haja casos gravíssimos de gente nova, já os tivemos nos nossos cuidados intensivos, e agora temos lá que é uma rapariga de 35 anos, portanto, não, quer dizer, embora isso possa realmente acontecer, mas a grande maioria corre bem. Portanto, apesar de tudo, estes números que são muito assustadores, podem depois não se traduzir, digamos, por tanta morbilidade e mortalidade como na primeira fase. Portanto, isso é uma coisa. E depois há outra coisa, só que eu gostaria também que é o seguinte: nós médicos temos por formação e temos na nossa essência sempre, embora dizendo a verdade, dar sempre conforto aos nossos doentes. Quando nós fazemos a um doente um diagnóstico de uma determinada doença física, damos-lhe sempre, dentro do realismo e da verdade, mas damos sempre uma mensagem de otimismo e de esperança, e de que vamos usar todos os meios para tentar resolver ou melhorar o seu sofrimento. Pronto, e temos isto porquê? Porque não queremos que o doente entre no nosso consultório com uma doença física e saia com duas, com uma física e uma psíquica. Portanto, temos realmente que ter esse... Com a sociedade nós temos que ter o mesmo cuidado, e temos que saber que a sociedade pode adoecer psicologicamente, coletivamente, e portanto, dentro da verdade, mas nós médicos temos que ter a mesma preocupação com a sociedade que temos com os nossos doentes, que é realmente não deixar a sociedade adoecer sob o ponto de vista psíquico. Muito obrigado. Irmã Inês. Futuro. Eu vou responder com as palavras de Jesus: não vos preocupeis com o dia da manhã. Ocupai-vos sim com o dia de hoje o melhor possível. Eu gosto muito daquele pensamento em sequência do Papa João XXIII. Hoje, apenas hoje. Dar o melhor de mim hoje, confiar que amanhã que vai ser melhor, e
amanhã Deus providenciará. E há uma palavra que a mim me marca muito, sendo o Antigo Testamento, lá diz o Jeremias, não temas, eu estou contigo para salvar-te. É a palavra que eu digo a mim mesma, eu estou contigo para salvar-te. E isto ajudou-me muito numa fase muito difícil da minha vida, quando eu estive em Roma. E apanhei aquela, escrevia lá no meu quarto e acompanhou-me e continua a acompanhar-me e já passei para outros. E eu estou contigo para salvar-te. E se nós dermos o nosso melhor, não há amanhã, há um hoje feliz. E é isso que a gente pretende. E guardo também aquela imagem do dia 27 de março, na Praça de São Pedro, o Papa sozinho. E aquele evangelho da tempestade. Estamos todos na tempestade, estamos. Mas havemos de chegar ao porto. E só juntos é que a gente chega. E com a ajuda de Deus. E lá se irá. E a solidariedade e a amizade que vamos criando e desenvolvendo, acho que o grande futuro é a amizade e a fraternidade. Muito obrigado. Eu acho que a irmã Inês disse uma coisa que eu próprio, pronto, até já vou ter que pensar muitas vezes nela e tenho que pensar para manter o tal ânimo que quando a irmã diz, e muito bem, hoje, apenas hoje, e quando diz não vos preocupeis com o dia da manhã, isto, por um lado, é totalmente verdade e eu não refuto isto em nada. E isto é muito importante para que a pessoa mantenha a tal bonança no meio da tempestade. Embora depois isto que eu vou dizer agora parece incompatível com isto, mas não é. Pronto, é evidente que quer aqui a Inês, quer eu, temos sempre que planear também o dia da manhã, ou antes, as semanas que vêm a seguir, e começar a pensar que, embora entendamos que, pronto, temos esperança que isto comece a melhorar, mas temos que planear as coisas de modo a que possa acontecer o pior. Portanto, temos que saber quais são as enfermarias que vamos ocupar a seguir, saber quais são os recursos humanos que vamos buscar, portanto, isso temos que o fazer, claramente. Agora, depois, para evitar a nossa angústia pessoal do dia-a-dia, temos que pedir, pronto, eu estou a planear as próximas semanas, mas não vale a pena ficar angustiado com o dia da manhã. Vou pensar realmente no dia de hoje e, portanto, como a irmã diz muito bem, estas palavras foram citadas pela irmã, embora sejam palavras ditas por Jesus, não vos preocupeis com o dia da manhã, portanto, e é isso mesmo. Portanto, é uma mistura das duas coisas, quer dizer, por um lado temos que saber que amanhã é outro dia, que hoje temos que viver este dia o melhor possível. Depois aqui sendo pragmáticos, quer a Inês, quer eu, e quer o Simões no seu, nós temos que pensar depois nas semanas que vêm a seguir. Isso não podemos deixar de pensar, como é evidente. Ok. Penso que não há mais nenhum comentário, não há nenhuma outra, pelo menos que eu me tenha apercebido, e já vou aqui só voltar a abrir. Pronto, não havendo mais nenhum comentário nem mais nenhuma outra afirmação, penso que concluir agradecendo a todos a participação e no fundo deixando aqui esta mensagem de que é importante, né, em todo este processo realmente acolher o outro que é não só o nosso paciente, mas é também o nosso colega, o outro profissional de saúde, também os familiares, é também, no fundo, as pessoas que giram, no fundo, e que fazem, e que, no fundo, acompanham estas pessoas, nomeadamente, como já foi dito, pelo Dr. Carlos Cortes, também os voluntários e as pessoas que, no fundo, os grupos sociais que acompanham também as pessoas e que, no fundo, são também elementos ativos deste acolher e deste acompanhar. Também este sentir o sofrimento do outro e tentar, de alguma forma, partilhá-lo e através da nossa partilha, dar ânimo, dar no fundo, razões de resposta. Penso que tudo isto pode
e também, no fundo, ter confiança, ter esperança, tentar, de alguma forma, através das novas tecnologias, de redes de apoio, tentar, no fundo, tentar manter toda esta coesão que permita realmente transmitir também à sociedade confiança na tal bonança que vai chegar, mesmo que no meio da tempestade também se possa, como disse o professor António Sarmento, também se possa ter momentos de bonança. Penso que, não sei se alguém mais quer intervir, se não podíamos então encerrar esta sessão, em que penso que com São Lucas também, que aliás foi citado, também penso que com a sua proteção saberemos também dar resposta a esta situação, como ele também soube dar resposta às situações que lhe surgiram na sua vida. Então, muito boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deus irmã, Deus Inês. Obrigado. Boa noite. Muito Obrigada. obrigado.